E aí galera, tudo bom? Estou passando aqui só para reforçar um aviso de que hoje à noite, dia 28 de maio, a gente não vai ter essa nossa aulinha de domingo ao vivo, tá bom? Mas eu vou aproveitar o aviso para quem quiser continuar por aí, para trazer uma curiosidade sobre um probleminha que a gente postou no Instagram ontem, no sábado, dia 27. Tá bom? Quem quiser assistir essa curiosidade, continua, que não é um vídeo longo. Seguinte, o problema que a gente postou eu coloquei em prova certa vez numa escola e foi curioso o fato de que dois alunos, especificamente dois, eles resolveram essa questão de maneira errada, mas que levou à mesma resposta. E eu notei que por conta dos números que eu escolhi, sem saber disso, aquele caminho errado levaria à resposta certa. E eu inclusive levei para a sala de aula a discussão de por que, que os números que eu escolhi levavam à resposta certa, mesmo por aquele caminho errado. E aí a gente fez umas continhas para ver como eu poderia evitar essa coincidência em outras situações. Ou provocar, dependendo do que eu quisesse. Mas o legal é que a discussão foi bem frutífera. Acredito que todo mundo gostou lá na época. O que acontece é o seguinte, o problema diz assim, um estudante precisa ler um livro para fazer um resumo. No primeiro dia, ele lê um quinto do total. E no segundo dia, lê um terço do restante. E ainda ficam 240 páginas para serem lidas. É um problema relativamente simples, envolvendo frações, que pode ser resolvido por meio de equações ou não. Eu vou usar equações aqui, mas tem muitos caminhos para se resolver essa questão, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro numa resolução correta, e depois eu vou comentar qual foi a resolução incorreta que coincidentemente levou à resposta certa. Vamos lá. A questão diz o seguinte, se a gente for resolver aqui, quando ele disse que no primeiro dia ele leu um quinto do total, eu vou chamar o total de x. Então no primeiro dia ele leu um quinto de x. Se ele leu um quinto de x, o que ficou faltando ele ler foram 4 quintos de x. Correto? E aí no segundo dia ele leu um terço do restante. Então no segundo dia ele leu um terço de 4 quintos de x. Por último, sobraram 240 páginas. Então se eu somar o que ele leu no primeiro dia, com o que ele leu no segundo dia, com o que ele leu no terceiro dia, desculpe, com o que faltou ele ler, que eu suponho que ele leu no terceiro dia, tem que dar o total que é x, e aí uma possível solução correta para essa questão seria obtida fazendo que um quinto de x mais um terço de 4 quintos de x mais 240 é igual ao x. Certo? Está dando umas falhinhas na escrita aí, mas acho que dá para vocês entenderem. Se a gente resolver essa equação aqui, a gente chega à resposta certa do x, que é 450. Certo? Só que uma maneira correta, um pouco mais rápida, embora a gente tenha que pensar mais, seria pensar assim, se ele já leu um quinto dos livros, um quinto das páginas do livro, tá? Então ele já leu um quinto de x. Então, o que vai ficar faltando para o segundo dia são 4 quintos de x. E eu já anoto o que está faltando. Se no segundo dia ele vai ler um terço desses 4 quintos de x, então é porque ainda vão ficar faltando 2 terços desses 4 quintos de x. Então, repetindo, havia x páginas para serem lidas. Ele leu um quinto dessa quantidade, então ficou faltando 4 quintos dessa quantidade. Só que dessa nova quantidade atualizada, que é 4 quintos de x, ele vai ler um terço. Então, vão ficar faltando ainda 2 terços dessa quantidade, que era 4 quintos de x. Então, isso tudo aqui tem que dar igual às 450 páginas que ele ainda falta ler. Certo? Note que essa fração 4 quintos, eu posso entender como sendo 1 menos 1 quinto.
que foi esse 1/5 que foi fornecido no problema. E essa fração 2/3 é exatamente 1 menos 1/3, que foi essa outra fração fornecida no problema. Então, no fundo, eu faria 1 menos 4/5, desculpa, 1 menos 1/5, vezes 1 menos 1/3, multiplicaria por x e igualaria a 450. Desculpa, tem só um erro aqui, que agora só que eu percebi. Mas eu não vou refazer o vídeo, não. Não é igual a 450, isso é igual a 240, porque é o número de páginas que ele ficou faltando ler lá para o terceiro dia. Tá bom? Aí o x é que vai dar 450, que é a resposta. Por isso eu me confundi. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Essa é uma resolução correta e relativamente rápida. O que esses dois alunos fizeram foi o seguinte, veja como é que eles fizeram, viu? Eu vou colocar aqui uma separação. Está errada essa interpretação, mas vamos ver a conta. Eles fizeram assim, 1/5 do total, 1/5 de x, que seria o que foi lido no primeiro dia, mais 1/3 também de x é igual a 240. Se a gente for rapidinho prestar atenção, a gente vai ver que não está certa essa resolução, porque 1/5 de x, tudo bem, foi o que ele leu no primeiro dia. O que ele leu no segundo dia não foi 1/3 de x, foi 1/3 de 4/5 de x. Então, ele já esqueceu de colocar aqui 1/3 de 4/5. Fora que se ele colocasse aqui 1/3 de 4/5, ainda assim ele não iria igualar a 240. Ele teria que somar com 240 para poder dar o total. E ele está pegando 1/5 de x, somando com 1/3 de x, como se fosse o que ele leu, ainda assim equivocado, porque teria que colocar 1/3 de 4/5 de x, mas colocando a resposta como sendo o que falta ler e não o que leu. Então, nada a ver na interpretação, com todo respeito. Mas é legal ter prestado atenção à coincidência que isso gerou. Porque quando a gente foi fazer a conta aqui de somar essas frações, 1/5 e 1/3, colocando o x em evidência, se você adiciona 1/5 com 1/3, o MMC vai dar 15. 15 dividido por 5 dá 3, que vezes 1 dá 3, 3x. E aqui 15 dividido por 3 dá 5, que vezes 1 dá 5, então 5x igual a 240. Então, a gente acabou ficando com 8/15 de x igual a 240. Que se você olhar direitinho, é a mesma conta que a gente ficaria aqui multiplicando essas frações. 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 5 dá 15. Então, bateu a resposta. E eu achei curioso. Poxa, a conta é outra, totalmente diferente, mas a resposta deu a mesma. E aí eu queria discutir com vocês agora por que isso aconteceu, que coincidência foi essa, e tentar verificar outras possíveis coincidências como essa. Tá bom? Veja só, eu vou criar aqui uma nova página. Vamos colocar aqui uma página nova para a gente fazer as continhas. Note que a primeira conta que a gente fez aqui, essa foi 1 menos 1/3 vezes 1 menos 1/5. 1 menos 1/3 vezes 1 menos 1/5, que seria multiplicado por x para dar igual a 240. Tá? A segunda conta, que levou ao mesmo resultado, embora a interpretação fosse errada, era a soma de 1/5 com 1/3. Então, somar 1/5 com 1/3. Curiosamente, esse resultado aqui deu 8/15, e esse resultado aqui deu 8/15. Mas isso não aconteceria com quaisquer que fossem as duas frações que a gente escolhesse. Para entender isso, quando eu terminei de corrigir as provas, eu peguei uma folhinha de papel e fui pensar. Essa conta daqui, no caso geral, seria fazer 1 menos x
se eu quisesse chamar de x a primeira fração fornecida no problema, multiplicada por 1 menos y. Se eu quisesse chamar de y a segunda fração que foi fornecida no problema. E essa continha de k era a soma x mais y. No caso aqui está ao contrário, mas dá no mesmo. Como se esse aqui fosse o x e esse aqui fosse o y. X e y. E, curiosamente, nesse caso, esse produto 1 menos x vezes 1 menos y deu igual a esse produto x mais y. Né? Então, eu fiquei pensando que outros pares eu poderia obter de frações tais que 1 menos uma vezes 1 menos a outra desse igual a soma, uma mais a outra. E aí eu peguei essa expressão e igualei a essa, para ver uma relação entre x e y para que isso acontecesse. E aí desenvolvi. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos y dá menos y, menos x vezes 1 menos x, mais xy, igual a x mais y. E aí o que eu fiz foi obter o y em função de x. Dei uma organizada nisso, tudo que tem y deixei no primeiro membro, ficou assim, xy, que é isso aqui, menos y vai dar menos 2y, é igual a x mais x menos 1. Tudo que tem y veio para o primeiro membro e o que não tem foi para o segundo. Então, ficou assim, y vezes x menos 2, y vezes x menos 2, correto? É igual a 2x menos 1. Então, nosso y ficou y igual a 2x menos 1 sobre x menos 2. Interessante, tem gente que já deve estar pensando assim, rapaz, isso parece com função. E, de fato, eu posso pensar no conceito de função. Nessa função, para cada fração x que eu forneço, eu obtenho uma outra fração y, tal que a soma das duas é igual ao produto de uma menos uma delas, 1 menos uma delas, vezes 1 menos a outra, para que role essa coincidência. Então, sempre que uma fração for 2 vezes a outra menos 1, dividido pela outra menos 2, a gente vai ter essa coincidência. Deixa eu só me conferir aqui, viu? Essas continhas aqui, rapidinho. Aqui vai ficar xy menos 2y, correto. E aqui vai ficar 2x menos 1, beleza. Então, 2x menos 1 sobre x menos 2. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma planilhazinha no Excel. Decora essa fórmula aí. 2x menos 1 sobre x menos 2. Está aqui. Eu vou já estar ali. E eu vou pegar essa planilha do Excel. Numa dessas células aqui, que eu vou formatar como frações. Me deixe formatar as duas aqui como fração, para que ele escreva na forma de fração, fique mais bonitinho. Eu vou chamar uma delas de 1/5, escolhi que seja 1/5, e vou colocar que a outra seja igual, preste atenção que eu vou fazer, vice? Eu vou colocar aqui 2 vezes o x, só que o x é essa célula, um minutinho que deu erro, igual, abre parênteses, 2 vezes essa célula daqui, menos 1, fecha parênteses, dividido por essa célula, que é o x, menos 2. Então, eu coloquei a fórmula ali no Excel e veja que ele, para a fração igual a 1/5, ele me disse que a outra teria que ser 1/3, para que 1 menos 1/5 vezes 1 menos 1/3 fosse igual a 1/5 mais 1/3. Não é legal isso? Então, se eu quisesse dizer assim, se eu quisesse bolar outra questão igual a essa, igualzinha, mas que eu mudasse a primeira fração para 1/7, a segunda fração teria que ser 5/13, para que esses dois alunos, mesmo pensando de forma errada, encontrassem a mesma resposta. Então, eu poderia evitar colocar a segunda como 5/13, para evitar que eles ficassem achando que estavam
acertando sem estarem. Então fica aí a curiosidade para quem resolveu essa questão lá na página ontem, se teve alguém que resolveu dessa maneira, que não era certa, mas encontrou a resposta certa, igual a 450 para o número total de páginas. Legal? Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom? E um grande abraço, a gente vai combinar aí qual vai ser o dia da nossa próxima aula ao vivo. Um abração.